pessoal da quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. Nessa nossa videoaula então de História, pessoal, nós vamos dar início a um novo capítulo, a um novo assunto lá no nosso livro, que vai então se encontrar na página 178, unidade 2, capítulo 3, aonde então nós vamos tratar sobre a história da saúde, ou seja, como o ser humano tinha essa preocupação, conhecimento da saúde nos vários e diversos períodos da história. Como nós sabemos, para facilitar o ensino de história, a história então se divide em 5 períodos. Pré-história, que é um período enorme, gigantesco, né? Do ponto de vista cronológico, né? Durou milhares de anos, é assim conhecido porque é um período anterior à invenção da escrita. Depois da pré-história tem a antiguidade, idade média, idade moderna e a idade contemporânea, a qual nós vivemos nos dias atuais. Então nós, nesse capítulo, vamos conhecer como o ser humano tinha determinado conhecimento, cuidado com a sua saúde ao longo da história, tá certo, pessoal? E aí então, para a gente conhecer um pouco melhor, página 179, esse tópico aí, a saúde na pré-história. Ou seja, pessoal, como nós dissemos, pré-história, o primeiro período de estudo da história, o mais longo, durou milhares de anos, e consequentemente é um período em que era anterior à invenção da escrita. Portanto, o homem deixou seus relatos através de pinturas, através de manifestações artísticas, como cerâmica, tá bom? E aí o que acontece? Na época, o ser humano, as pessoas que viviam esse período, eles não tinham nenhum tipo de conhecimento sobre a relação entre saúde e doença. Como assim? Eles não entendiam que viver em um ambiente limpo não poderia trazer doenças. Ou se você viver em determinado tipo de ambiente, você pode contrair doença. Então essa relação entre saúde e doença, os primeiros seres humanos, eles não tinham essa noção. Mas mesmo sem ter essa noção da relação entre saúde e doença, os primeiros seres humanos tinham cuidados, agiam de forma intuitiva, ou seja, agiam de forma impulsiva para preservar a sua saúde, como por exemplo, abrigando-se das chuvas, tá certo? Porque se ficasse na chuva, poderia vir um frio extremo, passar mal, adquirir uma doença. Então, intuitivamente, ou seja, de forma impulsiva, ele então se protegia da chuva, tá certo? Mas não porque ele sabia que isso poderia lhe trazer uma doença. Intuitivamente ele então se protegia. Usava peles de animais para se proteger do frio, repousava, principalmente após uma caça ou após fazer sua refeição, se alimentava, bebia água. Então, essas coisas práticas que os seres humanos, os primeiros faziam, de se proteger da chuva, usar peles de animais para se proteger do frio, repousar, se alimentar, beber água, eles faziam isso de forma, como o livro de vocês traz, de forma intuitiva, tá certo? E aí o que acontece? Muitas doenças, os primeiros seres humanos, eles não sabiam quais eram as causas, a não ser ferimentos causados por quedas ou cortes e lesões. Então, quando era um ferimento, um corte, uma lesão, que era por um impacto com algo ou de algo, ali ele sabia o que tinha causado. Mas se ele tivesse gripado, se ele tivesse com um problema em algum órgão, ali ele não sabia o que tinha causado, tá certo, pessoal? Outra coisa interessante é que com o passar do tempo, na pré-história, essas doenças foram aumentando o número delas, né? Pouco a pouco o número de doenças vai aumentando a existência. Consequentemente, eles atribuíam, o homem da pré-história atribuía a causa dessas doenças a forças sobrenaturais. Então eles diziam que essas doenças eram causadas por forças sobrenaturais. E aí, na nossa página 180, os cuidados com a saúde na antiguidade. Na antiguidade tem uma coisa comum em relação à saúde na pré-história.
as pessoas na antiguidade continuaram sem ter tanto conhecimento da origem de doenças e ainda continuavam acreditando que muitas delas existiam, surgiam, se manifestavam por questões sobrenaturais. Não é à toa que era muito comum na antiguidade existir esses líderes espirituais, esses sacerdotes, feiticeiros, que tendiam a querer entender dessa doença e querer então curar, tá certo? Uma outra coisa importante que existia na antiguidade era essa relação entre saúde e religião. Também estava presente nos hábitos de higiene. Como assim? Para você, por exemplo, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, para você ir até o templo, antes você tinha que se higienizar, tomar um banho, se limpar. Não era à toa que em Roma Antiga tinha as famosas térmicas, onde eles então iam, banhavam e depois iam orar no templo. Então era muito comum na antiguidade, em algumas civilizações, tomar banho, se limpar, fazer sua higiene pessoal antes de orar. Uma outra preocupação que os seres humanos tinham na antiguidade, pessoal, era com a higiene bucal, com a saúde bucal. E aí, para então manter a sua boca sempre higienizada, os seres humanos dessa época, né, as pessoas dessa época na antiguidade, raspavam a língua, né, faziam o palitamento dos dentes, o bochecho, né, com a mistura de ervas aromáticas, né, e especiarias para deixar a boca então limpa, o hálito muito bom, tá certo, pessoal? Então, a gente vai concluindo aqui a nossa videoaula, desejando a você bons estudos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.